Se quiserem, ou podem destravar o microfone para fazer, ou colocar aqui no chat, que eu faço para o Alexandre. Alexandre, é a Flávia Carvalho, da Wilson Sons. Eu queria, assim, que você, vendo esse mundo de transformação digital, cada vez mais tecnologia aplicada, como é que você vê os atores intermediários nesse processo, né? No caso da Wilson, a gente tem os terminais de container, temos a agência marítima, rebocadores. Como é que você vê esses atores intermediários, no caso do agente marítimo, nesse novo cenário futuro aí de transformação digital, de digitalização de todos os processos portuários? Olha, eu vejo da mesma maneira que a todos, né, como uma oportunidade muito especial que vocês estão tendo. Por quê? Porque ao invés da gente atuar em cima da ineficiência do Estado, de processos ineficientes, morosos, da necessidade de armazenagem das cargas por longos períodos, a gente vai passar a atuar em cima do fluxo das cargas, do aumento significativo no fluxo das cargas. Eu citei no caso do modal aéreo a expectativa de dobrar o fluxo das cargas. Então, evidentemente que a maior competitividade trazida para a cadeia toda vai impulsionar esse maior fluxo. A corrente de comércio brasileira deve aumentar significativamente, tanto exportação como importação. Vai ser muito mais containers sendo movimentados diariamente, de uma forma mais eficiente, mais inteligente de se garantir boas receitas e o crescimento do processo. Então, existe uma mudança no modelo de negócio, sem dúvida alguma, mas eu vejo como uma mudança muito positiva. O país há muito nos demandava pela redução do custo do país, por proporcionar processos mais eficientes, mais inteligentes, para se ganhar em competitividade. A gente está entregando isso agora. Exige uma adaptação de todos, do importador, do exportador, do operador logístico, portuário, sem dúvida alguma que todos vão ter que adaptar um pouco o seu negócio. Em compensação, vão ter um fluxo muito maior de cargas sendo movimentadas, capacidade de geração de receita ampliada. Percebam o que tem acontecido. Acho que um benchmark importante tem sido o Porto de Singapura, que, inclusive, recentemente teve representante lá de um hub de inovação, um ecossistema de inovação lá do Porto de Singapura, demonstrando lá, inclusive com 7 startups unicórnios lá no Porto, o Porto totalmente buscando ser totalmente automatizado. Então, diretamente, é o Porto que está se automatizando, é ele que está movimentando muito mais cargas por dia, por mês, por ano. Então, eu vejo com bons olhos, Flávia. Legal. Chegou uma outra pergunta aqui da Rita Prado, que pergunta o seguinte: como está esse momento desenvolvimento de tecnologias e procedimentos com órgãos intervenientes como MAPA, Anvisa, etc., que sabemos ter restrições de pessoas e recursos? Perdão. O desenvolvimento em relação à MAPA e Anvisa, né? Estava no mudo aqui. Então, eles são os mais avançados nesse processo, junto com o Inmetro, né? Eles estão revisitando os próprios processos internos deles. Existem desenvolvimento de sistemas próprios, mas o Portal Único está entregando a ferramenta para os órgãos. Eles vão utilizar, seja integrando com seus próprios sistemas, seja utilizando a ferramenta do Portal Único propriamente dito. Então, através do Portal Único, a gente está entregando aquilo que a gente chama de motor de regras do gerenciamento de risco. Então, a capacidade de qualquer órgão imputar regras com relação a qualquer documento, qualquer informação prestada ao Estado, para que a partir daquelas diversas regras, combinação e cruzamento de dados, eles possam ter um resultado de seleção ou não. Vamos lembrar que esses órgãos administrativos, eles costumavam atuar com 100% de fiscalização, nada de gerenciamento de risco, diferentemente do que a Receita Federal já atua há mais de década, né, e já alcançou níveis recomendados internacionalmente.
mas o MAP e a Anvisa são alguns dos órgãos, o Inmetro também, que estão avançando já com regulamentações próprias para reduzir o grau de fiscalização baseado no risco daquela pessoa, daquele importador, ou daquela carga, da origem daquele país de onde vem aquela mercadoria, enfim. Então, eu percebo, sim, um movimento de reforma, de redesenho dos processos desses órgãos e da integração que vai começar a ocorrer agora, a partir de janeiro, né? Então, a ANP, Inmetro, Ministério da Agricultura e Sueste já vão passar a ter licenciamentos de importação integrados ao novo processo de importação, agora a partir do início do ano seguinte. Isso vai representar outros ganhos significativos, como, por exemplo, a utilização de um mesmo licenciamento por prazos certos ou quantidades certas, abrangente a mais de uma operação. Hoje, infelizmente, as empresas são obrigadas a buscar um licenciamento a cada nova operação que elas realizam, muitas vezes idênticas. Tem algumas empresas que realizam operações diárias, idênticas, do mesmo fornecedor, da mesma mercadoria, da mesma quantidade, do mesmo valor, e fica assim por alguns meses, até que muda o valor ou muda a quantidade. E para cada uma daquelas operações tem uma licença nova. E agora, no novo processo, não. Vai passar a ter uma licença válida por 1 ano, por 5 anos. Eu imagino que a gente vai ter e não ter que controlar, adquirir aquela licença todas as vezes, prestar aquelas informações, pagar uma nova taxa. Então, eu vejo que os órgãos estão caminhando junto. O programa ele é estratégico para o Estado brasileiro, ele é acompanhado pela Presidência da República, pela Casa Civil, envolve diversos ministérios, 22 órgãos públicos, e todos têm a mesma diretriz do programa Portal Único. Joia. O Daniel Lins, da Cargo Snap, que é uma das startups que vai estar aqui no painel já, faz a seguinte pergunta. Com relação à certificação OEA, além dos benefícios na importação, com o desembaraço sobre águas na exportação, temos os acordos mútuos, inclusive com a aduana chinesa. Quais os ganhos dos exportadores na China? É tudo uma questão de gerenciamento de risco, né? Então, hoje, o operador OEA, quem quiser, por favor, entra lá, portal OEA, só colocar isso aí no Google, vocês vão ter acesso a dados estatísticos bastante interessantes. Vocês vão perceber que, independente do despacho sobre águas, o operador OEA ele tem um grau de seleção muito menor. Por quê? Porque eu confio na operação daquela empresa. A gente sabe que se trata de um operador legítimo num comércio internacional. Então, como se preconiza pela própria Organização Mundial de Aduanas, trata-se de facilitar o processo para o comércio legítimo, né, e atuar de forma incisiva, presente, com aquele operador que quer fraudar ou quer cometer algum crime transfronteiriço. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um exportador chinês, que é OEA, eu tenho um acordo de reconhecimento mútuo com a China, que isso também vai valer para o exportador brasileiro, obviamente. E eu tenho uma operação de importação chegando ao país. Digamos que o importador brasileiro não é OEA, mas o exportador chinês é. Poxa, isso aí é um insumo importante para o gerenciamento de risco e, com certeza, a seleção dessa carga vai ser menor do que se fosse um exportador chinês que não fosse OEA. Né? Então, eu vou ter um outro tratamento a essa carga, um grau menor de seleção, porque é uma operação mais confiável. Porque a ideia toda do programa OEA de todos os países, porque não é só um programa brasileiro, mas mundial, é a parceria entre a aduana e o setor privado, entre os operadores confiáveis. E a ideia é que eles se associem a outros operadores confiáveis, ampliando os benefícios. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou comentário? Joia. Acho que acabaram as perguntas. Alexandre, super obrigada. Você vai continuar aqui com a gente, né? Vou sim, sou entusiasta do tema. Eu espero ver aí um crescimento exponencial nos próximos anos da participação brasileira no comércio internacional e, com certeza, muito passa pela discussão que está tendo aqui hoje. Muito obrigado novamente pela oportunidade e eu fico à disposição para oportunidades futuras. Um ótimo evento. Agradecemos. Super obrigada, Alexandre. Muito bom.